Sal não é perigoso e a prova está nesse vídeo aqui. Nós vivemos uma sociedade que demoniza alimentos que existem há milhares, milhões de anos nesse planeta Terra e coloca num pedestal alimentos como margarina, hambúrguer de soja geneticamente modificada e barrinha de cereal. Para mim, aqui na minha família, na minha casa, só entra alimentos a partir da lei do infarto. Você conhece a lei do infarto? A lei do infarto é o seguinte: doenças cardiovasculares e problema de coração, hipertensão e por aí vai, só começou a crescer cronicamente e exponencialmente a partir de 1930. Então, se o alimento existia antes de 1930, entra em casa. Se não existia, da porta para fora. Isso simplifica muito, né? Mas e o sal? Onde que ele entra nisso? A civilização egípcia usava uma batulada de sal para preservar alimentos que eles consumiam, mas assim, muito, mas muito mesmo, a civilização mais antiga egípcia documentada nesse planeta. Só que a hipertensão só veio a partir de 1920, 1930. E aí, o sal é culpado? É muito ingênuo pensar dessa maneira, certo? É muito aceitar a manipulação da indústria pensar dessa maneira. Primeiro, o sal que egípcios e diversas sociedades, civilizações antiguíssimas consumiam, colocavam nos alimentos para preservar esse alimento, deixar ele super salgado para que esses fungos, bactérias não penetrassem nesse alimento, era um sal integral, da maneira com que ele é achado no planeta Terra. É isso que a palavra integral significa. É exatamente como ele é achado na natureza. Diferente do sal moderno, aquele famoso cloreto de sódio iodado do supermercado. O sal integral, ele é diferente porque ele não é processado, ele não é refinado, ele não passa por branqueamento comercial e não passa por aquele tratamento industrial padrão de elevar a temperatura a vários graus Celsius para matar bactéria ou contaminação de dentro da fábrica. O sal de hoje, aquele pacotinho de supermercado que muito provavelmente é o que você tem aí na sua casa, é na realidade um alimento que imita o sabor do sal. Ele não é sal. É como se fosse dia e noite. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é um dos principais problemas que fez o sal ter essa repercussão, ter essa fama de causador de hipertensão. O sal integral ele tem uma rede de minerais e micronutrientes que trabalham praticamente numa dança de equilíbrio. Não é somente sódio que existe no sal integral, é potássio, é magnésio, é manganês. Essa composição ela ajusta a hidratação no seu corpo, os níveis de água no seu corpo. Ela aumenta a elasticidade das suas artérias, prevenindo problemas cardiovasculares e o mais importante ainda, é o que faz a comunicação elétrica do seu corpo fluir. Elétrica, Rodolfo? Como assim? Exatamente. O nosso corpo funciona a partir de eletricidade. A comunicação entre o cérebro e o restante de todo o seu corpo, órgãos, músculos, tudo, é feito através de eletricidade. E essa eletricidade, ela só funciona quando os minerais estão em volume correto. Para você ter uma ideia, a água em si, ela não é condutora de eletricidade. O que é condutor de eletricidade são os minerais nessa água. Ou seja, se você destilar ou desmineralizar essa água, ela não vai conduzir eletricidade porque não tem minerais para fazer essa condução. Então, quanto melhor a composição mineral do seu corpo, melhor é a comunicação do seu cérebro com o restante dele. Compre um sal integral. A falta de sal, a falta dessa rede de minerais causa indisposição, fadiga, coisas graves como depressão. Eu tô falando sério, tá? Vou linkar estudos aqui falando sobre o problema, sobre deficiência mineral e depressão. Até distúrbios ainda mais graves do cérebro ou esqueléticos. Agora junta tudo isso com uma dieta de processados, de alimentos processados que são extremamente pobres em minerais em geral. Aí você junta que o sal que você consome é um sal que só tem sódio e um pouquinho de iodo adicionado, mais nada. Você está percebendo o grau de deficiência mineral que você está levando no seu corpo? Por que a sua fadiga acontece? Por que seu sono vem em momentos errados? Por que o seu corpo não se sente ágil, rápido e forte o suficiente? Se você consome esse sal comum e você come alimentos processados majoritariamente, a comunicação energética, a energia, a eletricidade do seu corpo está falha. Junta-se isso com os processados que normalmente são extremamente altos em carboidratos, causando resistência à insulina, e a resistência à insulina vai acabar com o potencial de absorção dos poucos minerais que você já está consumindo.
E junta isso com a falta de exercício físico, o sedentarismo, que as coisas não fluem bem no seu corpo de maneira alguma porque você não se movimenta. No final de tudo isso, a indústria que vende a estatina para baixar a sua pressão arterial, os remédios de pressão, os remédios de diabetes, a indústria de alimentos processados e a indústria de entretenimento que te mantém sentado por várias horas, vão dizer isso aqui para você. Cuidado com o sal.